Indiscutivelmente, o continente africano é um dos que englobam os países mais carentes de todo o planeta Terra. Mesmo nas grandes cidades, o nível de pobreza, o número de famintos e sem-tetos é enorme. A China, por alguma razão, resolveu ajudar. Mas por quê? Como? Bom, me acompanhe e verá que, se houvesse união no mundo, não haveria tantos necessitados. A vida da maioria dos africanos, especialmente aqueles que vivem em comunidades mais afastadas ou nas zonas rurais, é marcada por muitas dificuldades e desafios. Segundo o site Brasil Escola, as condições de vida do povo africano são péssimas, pois a qualidade dos serviços públicos é precária e a população não desfruta de políticas assistencialistas. As condições de moradia, alimentação e saúde do povo africano são bastante precárias. Algumas das atividades que os africanos realizam para sobreviver são agricultura de subsistência e pesca artesanal, a criação de animais, o artesanato, o comércio informal e a mineração. Bom, no entanto, essas atividades muitas vezes não geram renda suficiente para garantir uma vida digna aos africanos, que sofrem com a pobreza, a fome, as doenças, a violência e a exploração. Apesar das adversidades, os africanos também possuem uma rica cultura e uma forte identidade, que se expressam na música, na dança, na religião, na arte e na língua. A história e a cultura africana foram muito importantes para a formação do Brasil e de outros países da América. Os africanos também contribuíram com a tecnologia e o conhecimento para o desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente na mineração de ouro e diamantes. As classes sociais nas grandes cidades africanas, como por exemplo em Joanesburgo, na África do Sul, são marcadas por uma grande desigualdade e uma forte segregação socioespacial e étnico-racial. Essa situação é resultado de um longo processo histórico de exploração colonial, apartheid, neocolonialismo e globalização, que afetaram profundamente a estrutura econômica, política e social dessas cidades. Joanesburgo é a maior e mais rica cidade da África do Sul, com cerca de 10 milhões de habitantes. É considerada uma cidade global, pois possui uma grande importância econômica, financeira, comercial e industrial no cenário mundial. No entanto, essa riqueza não é distribuída de forma equitativa entre os seus habitantes. A cidade apresenta um alto índice de pobreza, desemprego, violência e exclusão social, que atinge principalmente a população negra e mestiça. A segregação ou divisão por raças, como queira, tem origem no período do apartheid, que foi um regime de segregação racial, claro, imposto pelo governo branco da África do Sul entre 1948 e 1994. Durante esse período, os negros foram proibidos de circular livremente pela cidade, de frequentar os mesmos lugares que os brancos, de votar e de participar da vida política. Os negros foram confinados em áreas reservadas, chamadas de bantustões ou townships, onde viviam em condições precárias e eram explorados como mão de obra barata. Apesar do fim do apartheid, em 1994, com a eleição de Nelson Mandela como o primeiro presidente negro da África do Sul, a situação das classes sociais nas grandes cidades africanas não mudou significativamente. Ainda persistem as desigualdades econômicas, sociais e raciais, que são agravadas pelo processo de globalização, que favorece os interesses das grandes corporações transnacionais e dos países desenvolvidos em detrimento dos países africanos. A globalização também intensifica os fluxos migratórios,
internos e externos, nas cidades africanas, aumentando os problemas urbanos e as tensões sociais. A história mostra que os países africanos foram incansavelmente explorados por décadas, e ainda são. Isso não só as riquezas que guardam no seu subsolo, como ouro e diamantes, como também na exploração humana, uma vez que se aproveitam da carência que milhares de habitantes têm em todos os setores da vida e os utilizam como se fossem seres feitos para trabalhar em troca de quase nada. Muitos outros países parecem sempre ter feito vistas grossas em relação aos problemas africanos, mesmo porque boa parte de seus governantes ainda são ditadores que não permitem qualquer tipo de ajuda extra, pois querem que acreditem que o que funciona são os seus regimes. Por vias indiretas, organizações sem fins lucrativos, como a canadense Médicos Sem Fronteiras e outras ONGs, inclusive do Brasil, têm realizado trabalhos sociais, especialmente na área médica, que é uma das grandes falhas existentes entre os africanos. A grande maioria não tem o mínimo acesso à saúde e sofre com diversas doenças. Crianças e idosos, como sempre, são a maioria das vítimas. Porém, recentemente, algo surpreendente foi informado ao mundo. Algo que envolveu os chineses. Num projeto para lá de ambicioso, o John W. University promete trazer não só um teto para milhares de famílias, como também dignidade e esperança de uma vida melhor, já que ele é designado a famílias carentes e de baixa renda, que não têm um lugar para chamar de lar. Como estamos no Brasil, sabemos muito bem como é esse tipo de coisa, não é? Então, o fato é que, surpreendentemente, a China ergueu nada menos que 20 mil moradias, pasmem, em apenas 3 dias. O projeto, que foi avaliado em 300 milhões de dólares, é o primeiro e mais ambicioso investimento urbano de grande escala a ser iniciado na África do Sul. Ele deverá ocupar uma área de vários hectares doado pelo governo, numa tentativa de melhorar a vida dos cidadãos e também apresentar uma nova África do Sul para o mundo, uma vez que é um dos países que possuem uma das mais fortes economias mundiais. Mas sendo tão rica assim, por que tantos problemas e escassez de habitação para os cidadãos sul-africanos? Bom, vimos inicialmente os perrengues que o povo africano sofreu no passado e que, apesar das intermináveis lutas, ainda há muita sobra daqueles tempos horríveis. Para se ter uma ideia, negros pobres ainda são discriminados num país onde a maioria esmagadora é negra. Está aí uma ironia que ninguém no mundo consegue entender. Bom, entender a gente até entende. O problema está no fato de que isso tem sido um problema sem solução até os dias de hoje, em pleno século XXI. A África do Sul é uma antiga colônia britânica e por muito tempo tem sido influenciada pelos costumes ingleses, como acontece em diversos lugares do mundo. O desenvolvimento do país tem ganhado mais força nas cidades litorâneas do que no interior. Isso tem feito com que milhares de pessoas, sem ter como se sustentar e também sustentar a sua família, se desloquem para as maiores cidades, como a cidade do Cabo, Durban, Pretória, Porto Elizabeth e, principalmente, Joanesburgo, a maior e mais populosa cidade sul-africana. A qualidade de vida em Joanesburgo é considerada uma das melhores do mundo, porém, para uma pequena fração da sociedade. A maioria ainda vive abaixo da linha de pobreza, especialmente pelo fato de não terem um nível de educação adequado e não formarem mãos de obra especializadas.
O buraco entre os ricos e os pobres é enorme. E aqueles que vivem na base da pirâmide social continuam a ter uma vida bastante difícil. Apesar dos esforços no passado, estima-se que 14% da população do país ainda vive no relento. Além disso, é esperado que cerca de 100 mil pessoas migrem para Joanesburgo só neste ano. Ou seja, a situação dos sem-teto só vai piorando e o número aumentando. A China, por meio da CCECC, que é a sigla para a Companhia de Construção e Engenharia Civil da China, juntamente com o Fundo de Desenvolvimento China-África, o CAD Fund, deu então início a este megaprojeto, que entrega casas em tempo recorde e faz a felicidade de milhares de famílias. Para aliviar a crise habitacional ou melhorar as condições de vida em determinados locais, a China forneceu uma série de casas ou edifícios de apartamentos. Estas iniciativas procuram fornecer opções de habitação a preços razoáveis, melhorar a infraestruturas e promover o crescimento econômico. A China se envolve frequentemente em projetos habitacionais na África, como parte das suas iniciativas para fortalecer os laços bilaterais, incentivar o comércio e o investimento e promover a cooperação com os países africanos. Estes projetos podem ser apoiados por assistência financeira, conhecimentos técnicos e colaborações entre empresas de construção chinesa e organizações regionais. Bom, e o que você acha dessa empreitada chinesa? Será que isso faz parte do objetivo que os chineses possuem em ser o primeiro país do mundo em todos os sentidos? Deixe sua opinião nos comentários pra gente. Combinado? Obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima.